Então eu lembro lá nos meus tempos ainda de criança, a gente brincava do quê, né? A gente jogava ping-pong, a gente jogava, aqui vocês chamam totó, né? Lá em São Paulo a gente chama de pebolim, aquele Tá. futebol de mesa, né? Uhum. A gente jogava xadrez, né? Então, pelo menos essa foi a minha infância. E aí, para você se dar bem nesses jogos, você tinha que demonstrar competência, né? Você joga ou não joga ping-pong bem? Uhum. Você joga ou não joga xadrez bem? Né? Você é bom ou não é bom no totó? Ou o pessoal que é na rua, jogar futebol na rua, né? Você sabe ou não sabe jogar futebol? Então, você se desempenhava bem, você tinha um bom desempenho a partir do quanto você era competente para fazer aquilo. Uhum. E você procurava se esmerar. Se é isso que o pessoal está jogando, tá, eu vou jogar mais isso, eu vou treinar, eu vou jogar xadrez sozinho, eu vou jogar pebolinha aqui sozinho, né? Eu vou jogar contra um paredão, sei lá, porque dependia de mim, né? Essa tomada de decisão, esse bom desempenho vai no exercício, né, das minhas atividades. Aí o que acontece? A gente começou a ir para os jogos de mesa, os jogos de tabuleiro, por exemplo, War, né? Que ali já tem uma decisão a tomar. Tem decisões a tomar, só que você não tem responsabilidade por todas elas, porque é um jogo de dados. Mas tu ainda assim decide. Se tu quer tentar ou não atacar e quem. Mas qualquer coisa, eu tive azar. É, Né? tem a desculpa do dado. Então o azar, né, a desculpa do dado é uma coisa que você pode ter um desempenho melhor do que a tua competência, ou você pode ter um desempenho pior do que a tua competência e colocar a culpa nos dados. A mesma coisa nos jogos de cartas, né? Tem um elemento sorte, tem um elemento azar ali. Mas na vida também tem, mano. Exatamente. Os dados também acontecem na vida. Só que aí, hoje em dia, o que o pessoal faz? O pessoal joga videogame. E aí, videogame, geralmente, o pessoal joga sozinho e praticamente não há consequência. Por quê? Né? Porque desde que surgiram os primeiros videogames lá atrás, o pessoal tem os tais códigos de trapaça. Né? Que aí a pessoa que ela não quer lidar com os vieses, lidar com o lado negativo, ela coloca lá os códigos de trapaça e ela não morre, ela tem vidas ilimitadas. Ela que são os auxílios, que inclusive se cobra nos celulares, se cobra para as pessoas terem o auxílio. Então. E aí o que acontece? Tu chama isso de código de trapaça, é não, isso mas mesmo? É como chamava, código de trapaça, né? Tá. Os nerds entenderão. Chamava, né? De código de trapaça. O apoio ali. Trapaça. As vitaminas. As vitaminas, né? Você bombava lá as tuas personagens, os teus exércitos e você não morria, você era invencível. Onde eu quero chegar? A gente foi, ao longo do tempo, perdendo essa coisa de, não, para eu fazer isso daqui, eu vou ter que ser bom nisso. Então, foi de, eu tenho que ser bom nisso, para, eu tenho que ser bom nisso, mas também é sorte, para, meto um código de trapaça aqui e tudo bem. E se der errado, eu reinicio o jogo. Não, e tem a coisa da manipulação da competência, né? Porque nos jogos hoje, eu jogo dos de bolinha, aqueles e dos de fazer... Os passatempozinhos de celular. De vez em quando eu vou lá e pego eu gosto de completar, tipo um quadrinho que a gente tem que completar, tipo um Tetris, só que com 9 quadrantes, né? E com 9 quadrantes, né, que tem. E aí, assim, nesses jogos, você tem a ideia da competência, que quem passa pra ti é o jogo com intenções, né? Então, eles fazem ficar mais fácil no começo, os primeiros joguinhos. Aí, tu te acha um as naquilo, pra que você meio que fique viciadinho, né? Eles fazem isso com essa intenção. E tu parte do princípio que tu tem uma competência que tu não tem. Na verdade, o jogo vai criando uma noção contigo disso. De você não precisar mais desenvolver a competência. Você não é treinado a lidar com consequências. Isso. Nós chegamos até aqui a partir de um treinamento que a gente desenvolve desde a primeira infância. A nossa habilidade de relacionamento, a gente que gosta de assistir, a gente estava assistindo muito disso, né? Onde é que a gente aprende a regulação social para as interações, né, em grupo? Na escola, né? Na infância, na adolescência. Me lembrei do joguinho que a gente jogava, Uma Verdade ou Consequência também. Que era jogo de adolescente, né? E que já tinha uma tomada de decisão ali. Então, nesses jogos, a gente aprende a desenvolver competências, a gente aprende a tomar decisões e arcar com as consequências das nossas decisões. Eu acho que essa parte de tomarmos decisões e arcarmos com as consequências das nossas decisões, isso está ficando de lado.
Por exemplo, o que a gente vê por aí, a gente lê muito disso quando a gente estava trabalhando aquela questão da inteligência emocional para a escola, né, para crianças em idade escolar, essa situação que tem hoje que não tem ganhadores e não tem perdedores. Né, o camarada faz lá um campeonato e todo mundo recebe medalha. Tem até a minha simpatia. Né, todo mundo recebe diploma, todo mundo tem honra ao mérito, não tem ganhar nem perder, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, aquela coisa toda. Poxa vida, cadê o aprender a lidar com a frustração? Cadê o se motivar para ter um bom desempenho? Muito interessante o link que tu fez. Eu não faria esse link. Fazer isso. Eu não faria esse link com tomada de decisão. Achei muito interessante de tu linkar a tomada de decisão com a consequência e por consequência, com uma hierarquia de competências. Com o fato de você ter que se pôr à prova e ver o que dá de resultado daquilo. Todas as emoções decorrentes disso, com a frustração, com o medo, com a irritação, com a coragem, com a coragem, com a confiança. Então, como não há consequência, a gente não está aprendendo, não está desenvolvendo o set de skills necessário. Para poder decidir. Isso chega até na universidade, chega até na faculdade. Nós que éramos professores universitários, né, em graduação, a pressão que a gente tinha para não reprovar um aluno. Não pode reprovar o aluno. Então, se o camarada ele vai entrar numa aula e não há medo da consequência, não interessa o que ele faça, o que ele não faça, ele vai fazer uma prova, ele vai fazer um exercício extra e ele vai ser aprovado naquela disciplina, independente do que aconteceu com ele. Se a cola está liberada, se o Ctrl+C, Ctrl+V está liberado, se o plágio é tolerado, então nessa última fronteira de desafio para a preparação para a vida adulta, né, que era a universidade, a gente está perdendo também essa oportunidade. Como é que o Peterson falou que a universidade está sendo um daycare estendido, né? Uma creche estendida, onde a gente está perdendo essa última oportunidade de trazer para uma geração inteira essa habilidade de tomar decisões e sofrer as consequências das suas decisões e perceber que, para tomar boas decisões e ter bom desempenho, eu preciso ser competente, eu preciso me preparar para isso. Ou seja, se a gente trouxer aqui para o campo da inteligência emocional, tu me faz uma conexão da motivação para agir e da intenção para agir. Então, uma coisa é o que eu quero, a outra é o que eu preciso. E aqui tem exatamente o jogo de braço entre o sentir e o pensar. Então, do campo do coração está o nosso desejo, a vontade que está ali desejada, né? E do ponto da razão, da racionalidade, desse campo da tomada de decisão das funções executivas, vem o eu preciso. Não é que eu queira, mas eu preciso. Então, quando eu tomo uma decisão em que eu junto o sentir ou o desejar e o querer, eu tomo a melhor das decisões. Porque aí eu fui de corpo e alma, né? Ou de coração e mente, né? Então, é interessante como tu tá falando aí, que tem um princípio de base que vem a ser, eu me lembrei daquela relação que a gente fala. Uma coisa é a gente ter uma reação, né? E tu tá dizendo que meio que a gente tá levando as coisas sem parar para pensar para onde é que a gente tá indo. E a outra coisa diferente, que é trabalhar com inteligência emocional, que é poder decidir com inteligência emocional, é a ação intencional. Então agora eu quero, é a por aqui que eu vou. Vou dar um exemplo que eu estou muito orgulhosa hoje de manhã. Eu decidi que eu preciso emagrecer, né? E é uma coisa que eu tinha 1000 desculpas hormonais, tratamentos, não sei o que, beleza. Mas é importante pra gente poder, na fase de vida em que estamos, né, ter um envelhecimento saudável. Detesto essa palavra envelhecimento, mas acontece, né, com todo mundo. Amadurecimento pode ser saudável. Hoje acordei 6 da manhã. Tava muito bom de dormir hoje. Aqui em Porto Alegre tá fresquinho, chovendo. E eu fui malhar às 6h30, eu tava na academia. Levantei, pulei da cama. Não, 6:45, tava na academia. Pra treinar, né? Então, eu pretendo, tomara que os nossos ouvintes não sabem, mas os telespectadores vão começar a ver eu diminuir, se Deus quiser. Mas veja, de tomar uma decisão, preciso emagrecer, para conseguir
vamos tentar pelo menos 3 vezes na semana. Ir na academia, fazer o treino de manhã cedinho, cara, como precisa dessa ação intencional. Como eu preciso ter coração e mente. Não adianta eu decidir só com a razão. Por que a gente não consegue fazer dieta? Porque a gente só decide com a razão. E como a gente precisa de um coach para motivar a gente, né? Tu tava com uma estrutura lá, com uma coach de acompanhando. Tu sabe que a semana passada, eu estou concluindo uma série de capacitações de uma empresa lá de Santa Catarina. E sabe o tema que eu inseri ali no nosso encontro, era um encontro virtual, né? Uhum. Liderança situacional. Olha só. E eu falei, puxa vida, faz todo sentido, né, a gente voltar a falar sobre liderança situacional nas organizações. Liderança situacional, para quem está nos vendo, ouvindo e não conhece o tema, é uma abordagem de liderança lá da década de 60. Né, o Herzberg. Né, e o Blanchard. O Blanchard, ele fez o livro. Mas o autor é o Herzberg. É o Herzberg. E aí o que acontece? Naquela época não tinha MBA, treinamento, etc, etc. Você quer aprender on the job. Então o líder tinha que pegar na mãozinha, né, do funcionário e falar, vem cá que eu vou te desenvolver, né, em tal função, em tal situação. E o que é esse desenvolvimento da liderança situacional? Qual que é o grau de prontidão e comprometimento desse funcionário a assumir a responsabilidade pelas decisões associadas àquele assunto específico? Uhum. Então, são 4 etapas. Desde eu decido e você faz, uhum. e você vai vendo como eu vou decidindo. Uhum. Eu te pergunto, o que você faria agora? Te corrijo e você faz, que é a segunda etapa. Então, eu vou delegando aos poucos Mas coaching, como se entendia, a decisão para você. E eu sei que você vai errar. Uhum. Então, não é que você faz e eu vou embora, né? Eu vou monitorando, porque eu sei que você vai aprender no erro. Então, eu tenho até que te dar os feedbacks onde você acertou e onde você está errando, né? Os feedbacks positivos e negativos, que toda a arte do feedback também vem da liderança situacional. Né? E ainda nessa parte de coaching, dessa segunda etapa, mais diretivo, né? Então, eu vou te dizendo sim por onde tu deve ir. Mas eu primeiro te pergunto. Eu te pergunto. Eu tenho que começar a te dar a responsabilidade e assumir riscos calculados. Uhum. O que é um risco calculado? Pá, decidiu errado. E agora? Eu vou deixar acontecer. Sim. Riscos calculados. Porque, às vezes, a gente aprende muito mais errando do que sempre alguém nos corrigindo. E você precisa aprender a lidar com erros se você for ser responsável por aquilo. Uhum. Então, isso vale, inclusive, para a educação dos filhos da gente. Então, nesse segundo quadrante, eu vou transferindo a decisão para você. Eu te pergunto, o que tu faria? Tu me fala. Eu vejo que grau que eu corrijo, deixo você correr alguns riscos calculados como parte do processo de aprendizado, até uma terceira etapa que decide tu. Se precisar, me consulta. Eu vou ali e a quarta etapa eu nem quero saber. A quarta vai com Deus, né? Vai com Deus, me conta depois como é que foi. Mas todo o ciclo da liderança situacional era como o líder pegava na mãozinha desse colaborador, desse funcionário, e acompanhava toda uma jornada de desenvolvimento dele, que estava em volta à capacidade dele de passar de alguém que eu mando e você faz, a alguém que tem autonomia. Alguém que decide e faz por si. E esse, aliás, é um ponto importante tu trazer, que é um diferencial para a liderança. Então, o que faz uma pessoa ganhar mais e crescer na escala, na hierarquia de uma empresa, do ponto de vista de liderança? O quanto ela tem que decidir. E o quanto as consequências da sua decisão, para voltar a falar de consequência, vão impactar nos resultados do negócio. Isso. Inclusive, tem escalas de remuneração, por exemplo, a escala Rey de remuneração. Um dos fatores era baseado em qual que é a quantidade de dinheiro, né, que está sobre a tua responsabilidade. Eu sou responsável por tantos milhões em vendas, eu sou responsável por tantos milhões de resultados, eu sou resultado por tantos milhões de... Então, o teu escopo de responsabilidade era um dos fatores, né, da tua remuneração. Claro, exatamente. Porque justamente, pensando nós também nas hierarquias do cérebro, né? Como eu disse, a tomada de decisão é a parte mais nobre da nossa evolução cerebral, né? Tanto é verdade que qualquer coisa que me afete fisicamente ou emocionalmente, como é basal, vai afetar minha tomada de decisão.
Então, se eu estiver sob efeito de narcótico, se eu estiver sob um efeito de alguma indução química, o que for. Estressado, com muito tempo, muita carga de trabalho, eu vou ter dificuldade de decidir. Aliás, tem um experimento interessante sobre isso, que foi muito famoso, do Phineas Cage, que foi um senhor, um homem já, que ele sofreu um acidente e uma viga atravessou o cérebro dele e perpassou o lobo frontal e a região da amígdala cerebral no sistema límbico. A princípio, ele não perdeu capacidades cognitivas básicas de, por exemplo, fazer contas, lembrar números, se comunicar, não afetou a área da comunicação, mas afetou drasticamente a capacidade dele decidir. E é o que o Damasio explora no primeiro livro dele, O Erro de Descartes. Lá atrás, em 80 e poucos, ele fez essa teoria. Isso aí já é bem antigo. E o que eles perceberam? Que o Phineas Cage, ele foi alterando o comportamento dele dramaticamente pela sua dificuldade de decidir. Eu brinco, tu quer um cappuccino ou tu quer um café expresso? Não sei. Porque para decidir se eu quero um cappuccino ou se eu quero um café expresso, eu preciso gostar mais de um deles. Eu preciso botar mais peso e valor em um deles. Ou, no mínimo, desgostar de um deles, que, aliás, é o mais fácil para decidir. Se tu tem dificuldade de decidir, começa a botar defeito no que tu tem para decidir. Eu vendo aqui quando eu vou fazendo compras com a filha, né? E a gente gosta de um monte de coisas e bota na mesa. Nossa, que lindas essas blusas. Daí eu olho pra ela e digo, me ajuda a botar defeito. Porque botar defeito é mais fácil do que você tentar descobrir qual você gosta mais. Aí entra um pouquinho também das nossas heurísticas mentais, né? É mais fácil eu desempatar se eu descartar do que aquilo que eu tenho que escolher como o melhor. Então, me ajuda a tomar uma decisão.